Boa noite a todos. Nós vamos continuar a aula. Hoje nós vamos fazer uns exercícios um pouco mais complexos para a gente adquirir mais habilidade, mais conhecimento e focar um pouco mais na teoria, né, para conseguir resolver esses problemas. E amanhã a gente já começa o próximo capítulo. Eu estou aqui com o exercício 205, que fala que eu tenho um triângulo retângulo ABC. Então aqui o triângulo é retângulo, como vocês podem ver tem um ângulo de 90 graus. A altura AS, eu tenho aqui a altura AS, forma com a mediana. Mediana, o que é a mediana? É o segmento que divide o lado oposto por onde ela parte, no caso pelo vértice A, ao meio. Então ela está dividindo o lado oposto ao meio, ou seja, esse comprimento é o mesmo que, vamos fazer assim, esse comprimento é o mesmo que esse, certo? É mediana, forma um ângulo de 22 graus. Então eu tenho aqui o ângulo de 22 graus. Calcule o ângulo B e o ângulo C. Tá, nós temos então um triângulo retângulo. Eu tenho aqui um ângulo de 22 graus e uma observação. Eu acho que eu resolvi esse problema, mas nós vamos deixar ele gravado aqui. Eu tenho uma circunferência. Todo triângulo retângulo ele é inscrito numa semicircunferência, ou seja, se aqui então é R e aqui é R, e na hora que eu prolongo e traço a mediana relativa ao lado CB, então o que está acontecendo? Da circunferência até o centro da circunferência eu também tenho um R, ou seja, esse pedaço é igual a esse, que é igual a esse. Então eu tenho aqui um triângulo isósceles, ó, esse lado é igual a esse, logo esse ângulo é igual a esse. Então olhando para essa figura, eu tenho aqui esse lado é igual a esse, porque é mediana. Então esse ângulo aqui, ele é igual a esse ângulo. E eu tenho aqui do outro lado, esse lado e esse, então esse ângulo aqui é igual a esse. Ele está querendo calcular o ângulo B e o ângulo C, certo? Então aí a gente já tem que tirar algumas conclusões. O que a gente pode concluir? Olhando para esse triângulo pequeno aqui dentro, aqui vale 90 graus também. Esse pedacinho aqui vale 22, então eu tenho 90 mais 22, mais esse ângulo aqui, que eu vou chamar de x, tem que me dar 180 graus. Eu tenho aqui 90 mais 22 dá 112, mais x igual a 180. Então x é igual, passando 112 para o lado direito, eu vou ter um ângulo de, tirando aqui 12 de 80, eu tenho 68 graus. Então esse ângulo aqui vale 68 graus. Ou seja, esse ângulo aqui vale 68 graus. Deixa eu apagar aqui. Eu tenho aqui um ângulo de 68 graus. Se aqui é 68, esse ângulo aqui vale quanto? É suplementar. 68, como tudo aqui é uma semicircunferência, vale 180. Então, 68 para 180, eu tenho 112, certo? Então, aqui vale 112. Agora, esse ângulo é igual a esse, e aqui é 112, então eu tenho 112 mais 2, vamos chamar de x. Vou chamar de y, né? Eu chamei de y o ângulo aqui. 2y é igual a 180 graus.
Então, eu tenho aqui 2y, 112 menos 180 dá 68. Então, y, passando 2 dividindo, eu tenho 34 graus. Então, cada ângulo desse, aqui vai valer 34 graus e aqui vai valer 34 graus. Eu tenho 34. Eu tenho que tudo isso aqui vale, ou melhor, né? O ângulo todo vale 90 graus. Como esse pedaço aqui vale 34, esse pedaço aqui então vai me valer quanto? 90 menos 34, certo? 56 graus. Então, esse ângulo aqui vale 56 graus. Só que esse ângulo, que no caso é esse, ele é exatamente igual a esse do vértice B. Certo? Então, automaticamente, o vértice B aqui vale 56 e o vértice C, o ângulo do vértice C, vale 34 graus. Certo? Então, aí a gente está com o exercício 205 resolvido. O exercício 221, eu tenho duas retas paralelas. A reta R é paralela à reta S. Fala que DE é 2 vezes AB. Então, esse AB aqui eu vou chamar de A minúsculo. Então, está falando que todo esse comprimento DE, esse comprimento DE é 2 vezes AB. Então, todo esse pedaço vale 2A. Primeiro, o que a gente tem? Se essa reta é paralela a essa, se aqui vale 18, eu faço aqui um Z, eu consigo, pelo fato de serem alternos e internos, aqui também vai me valer 18 graus. Agora, vamos usar essa informação. DE é igual a 2 vezes AB. Eu vou pegar e vou dividir DE ao meio e vou fazer isso aqui. Vou juntar. Então, o que está acontecendo? Vou apagar aqui. Na hora que eu cortei DE ao meio, se DE vale 2A, na hora que eu corto ao meio, esse pedaço daqui aqui vale A e daqui aqui vale A, certo? E outra coisa, aqui eu estou com um triângulo retângulo. Igual o exercício anterior, a mediana, porque na hora que eu cortei ao meio, eu montei a mediana. A mediana relativa à hipotenusa também vale metade da hipotenusa. Vale A também. Então, o que nós estamos tendo? Aqui vale A, aqui vale A. Automaticamente, se esse pedacinho aqui vale 18, esse ângulo também vale 18. Por quê? Porque eu tenho aqui um triângulo isósceles, certo? Eu tenho aqui um triângulo isósceles e o que eu estou querendo saber é o ângulo X. É esse ângulo aqui. Só que esse pedaço também é igual a esse, porque aqui vale A, igual eu tinha definido. Então, esse ângulo X também é igual a esse ângulo X. Certo? Porque nós temos um triângulo isósceles. Agora, olha para esse ângulo e olha para esse triângulo. Eu estou aqui numa situação assim. Aqui eu tenho o ângulo X, aqui vale A, aqui vale A, aqui é 18 e aqui é 18. Esse ângulo ele é externo em relação a esse triângulo. Logo, esse ângulo X ele é a soma de 18 mais 18, 36 graus.
certo? Então, esse exercício aqui, ele é um pouco mais complexo, por quê? Porque eu tenho que traçar, eu tenho que pensar nisso, né? Eu tenho que vir aqui e traçar exatamente no ponto médio e usar esse fato que DE é 2 vezes AB. Na hora que eu faço isso, eu consigo enxergar que esses dois triângulos são isósceles, e aí eu consigo, utilizando o fato que R é paralela a S, aqui é 18, pelo fato de ser isósceles aqui também é 18, pelo fato de ser isósceles, se esse ângulo vale x, esse também, e esse ângulo ele é externo em relação a esse triângulo. Então ele é a soma de 18 mais 18. No exercício 223, o que nós temos aqui? Nós temos um triângulo ABC isósceles. Então, se ele é isósceles e esse ângulo aqui vale 40, automaticamente os ângulos da base são iguais. Se aqui já é 40 e a soma dos três tem que me dar 180, eu tenho que o ângulo B mais o ângulo C, eles são iguais, ou seja, esse mais esse tem que me dar 100 graus, 140 graus. Por quê? Porque o vértice já é 40. Né? Então, dividindo por 2, o ângulo B, que é igual ao ângulo C, tem que me valer 70 graus. Aqui já é 35, então esse ângulo automaticamente é 35. Aqui vale 15, então automaticamente esse ângulo tem que ser 55. Esse ângulo P, quanto que ele tem que valer? 90 graus. Eu tenho aqui um triângulo que 55 mais 35 dá 90, então esse ângulo tem que me valer 90 graus. Então agora na hora que eu olho para esse triângulo aqui, eu tenho ao mesmo tempo uma bissetriz e ao mesmo tempo a altura. Automaticamente, esse triângulo ele tem que ser um triângulo isósceles, certo? É aqui que está a sacada do exercício. Todo triângulo isósceles, a altura coincide com a bissetriz, que coincide automaticamente com a mediana, certo? Então, o que está acontecendo? Aqui é mediana, esse pedaço é igual a esse. Quando a gente olha agora para esse triângulo ECD, eu tenho aqui forma um ângulo de 90 graus. Por quê? Porque se esse ângulo vale 90, automaticamente esse também vale. Então, e utilizando o resultado que nós obtivemos utilizando isso aqui também é a mediana. Então, automaticamente, esse triângulo ele tem que ser isósceles. Porque a altura e a mediana coincidir, o triângulo tem que ser isósceles. Esse lado tem que ser igual a esse. Logo, se aqui vale 15, esse ângulo também tem que me valer 15. Se esse ângulo vale 15 e aqui vale 90, quando eu olho para esse triângulo pequeno, eu tenho 15 mais 90, mais o ângulo x tem que me dar 180. Ou seja, aqui eu tenho 105 mais x igual a 180. Então, o x tem que me valer quanto? 75 graus. Então, é aqui que está a sacada do exercício. Eu observar na teoria que se eu tenho um triângulo onde a bissetriz e a altura coincidem, então automaticamente o triângulo é isósceles. Logo, a mediana também vai coincidir, então vai repartir ao meio. Repartiu ao meio, olha para o outro triângulo, vê que também é um triângulo isósceles e a gente tem aqui o resultado, certo? Então fica aí agora para vocês resolverem mais problemas, para a gente continuar na próxima aula, capítulo novo.